Bom, um pouco de estudo histórico, né, honesto, dá para perceber o quanto a família está relacionada à história da civilização, mais propriamente à sua origem, certo? Se a gente pegar a própria definição da palavra família, em latim, quer dizer, ou queria dizer, né, simplesmente aquele servo doméstico, né, o famulus, a palavra família vem dessa raiz, famulus, escravo doméstico, servo doméstico. A gente já vê que a família tem uma conotação, né, na sua origem histórica, como um corpo um pouco mais amplo e diversificado do que a família atomística, né, que a gente conhece desde mais ou menos a era industrial para cá, certo? A gente percebe em qualquer conformação familiar, né, que há nela, né, na família, uma espécie de composição, né? Existem ali dois elementos que juntos, unidos, formam essa sociedade, né? Sociedade doméstica. Então, baseado em dois aspectos, a família existe, né? A composição de dois aspectos, a família existe, que no caso é a sociedade conjugal, por um lado, e a sociedade paternal, por outro. Por isso que um servo pode ser considerado um membro familiar, mesmo não sendo, né, de origem, vamos dizer, consanguinária. O sujeito não é ali uma pessoa geneticamente vinda, né, daquele casal, daquele tronco ali, né, familiar, mas ele é inserido dentro da família. Então, há a possibilidade da família ser um organismo muito mais amplo e sempre foi assim, em geral, sempre foi assim. Essa formatação mais atomística, igual eu falei, da família papai, mamãe e filhos, né, que se desprendem, quando, no sentido do matrimônio, se desprendem dos seus próprios pais, gerando ali uma nova família. Esses pequenos blocos de família é uma coisa recente aí na história da humanidade. Certo? A tendência geral era que a família fosse um corpo associável um pouco mais amplo. Então, existe esse aspecto conjugal, né, dos esposos, e existe o aspecto paternal, dos esposos para com os filhos e até dos esposos para com os servos, né, e demais pessoas que ali convivem. Certo? Então, nós temos até uma definição aqui que eu gostaria de falar, do Tomás de Aquino, que é a seguinte: família, abre aspas, é um grupo de pessoas que se entreajudam diariamente, fazendo face, unidas, às necessidades correntes da vida, comendo a mesma mesa e aquecendo-se a mesma lareira. Ou seja, nessa definição de São Tomás de Aquino, esse grupo de pessoas pode ser consanguíneo, exclusivamente consanguíneo ou não, né? O fato é que elas estão reunidas num sentido de colaboração, e colaboração contínua, ou seja, diária, né? Juntas, unidas, em vista do quê? De suprir umas às outras, né, dentro dessa micro-sociedade, as necessidades da vida, sejam necessidades físicas ou até mesmo necessidades espirituais, né? Comendo a mesma mesa, ou seja, se fortalecendo umas às outras e aquecendo-se a mesma lareira. Ou seja, a gente pegar um simbolismo aqui, né? Aquecer já é uma coisa mais espiritual também, né? Que é diante do fogo ali, você sente aquele abrigo, aquela segurança, né? Quando a família está diante da lareira, elas não estão exercendo ali um ofício, não estão exercendo ali uma necessidade básica, mas elas estão ali em volta daquele fogo como que para contemplar alguma coisa. Então, a necessidade, tanto natural quanto contemplativa, está presente na própria definição de família, pelo menos no que diz São Tomás de Aquino. Porém, há o problema capital. Qual o problema capital da questão da família enquanto origem ou base histórica da civilização?
base da civilização na história. O problema capital é saber, na realidade, se ela é um fato natural, ou seja, a família deriva de uma necessidade natural, espontânea, ou se ela é uma criação artificial da sociedade, certo? Essa é a grande questão, que não é difícil da gente, na verdade, com um pouco de reflexão, dá para matar a charada logo de cara, mas nós vamos aqui nos debruçar sobre isso em vista de mostrar ou deixar mais claro que na base da civilização, na história da civilização, está a família, que essa família é a microcivilização. Eu prefiro até falar, é a macrocivilização, porque a partir dela é a matriz, pelo qual é difundido em todo o restante da sociedade, dentro da sua grande rede de famílias, a cara, a imagem da própria civilização. Então, nós precisamos, na verdade, conhecer qual é a finalidade essencial da família para podermos ter com precisão a ideia de que ela é realmente um fato natural e não apenas um fato artificial, certo? A gente vê que na família antiga, pelo menos aquelas que de origem grega, romana, que são a base mesmo da nossa civilização ocidental, a família antiga ela era constituída em torno da religião, certo? E tinha um caráter fiduciário, ou seja, um caráter de confiança, né? Os membros da família eram pessoas de confiança, né? A primeira coisa era essa confiança, e essa confiança relacionada ao tipo de religião prestada dentro do ambiente familiar, certo? A religião começava pelo culto familiar a uma divindade, certo? E não por laços sanguíneos, geracionais, afetivos, etc. Né? Então, existe uma palavra grega, epistion, que significa aquilo que está junto de um lar. Então, aquilo que está junto de um lar é a família, é o culto religioso daqueles membros fiduciários uns aos outros, certo? E a religião antiga, a sua grande maioria, pelo menos nessa questão do greco-romano, que é a nossa base aqui, ela esteve sempre ligada a uma espécie de culto aos mortos. Por quê? Porque esses povos acreditavam que os mortos só sobreviveriam no além se houvesse aqui na Terra, aqui no tempo, aqui na vida, a sua ligação familiar, oferecendo ali, sacrifícios, etc., aos deuses, para que aquele sujeito continue existindo no pós-vida, certo? Então é uma espécie de necessidade de não extinção daquela pessoa. Então morre um pai, o filho continua exercendo o seu papel aqui na vida, em vista de manter viva a existência daquele seu pai. Então, o que garantia a continuidade de culto era essa ligação, esse companheirismo, esse amor, entre os seus membros. Então, por isso que o celibato, por exemplo, naquela época, naqueles períodos, era tido quase como um delito. Bom, seu pai morreu, você se torna um celibatário, você não vai ter filho. Quando você morrer, seu pai está extinto no pós-mundo, você vai ser extinto também, porque você não deixou um filho para poder perpetuar aquela família, ou seja, aquela religiosidade. Então você vê que a história também estava ligada a uma continuidade não temporal, certo? Vamos dizer assim, a biografia daquele sujeito. Então, o homem não se pertencia, ele pertencia à família. Então, ele prestava um serviço à família, certo? Por isso o divórcio existia como uma espécie de direito, porque se a mulher, por exemplo, do indivíduo, não pudesse gerar para ele outros filhos para a continuidade do culto, ou seja, da família e da perpetuação da existência daqueles mortos, o homem tinha todo o direito de largá-la,
justamente para poder ter a sua prole. Então o casamento passava a ser, nesse sentido, uma espécie de cerimônia sagrada mesmo. Existia tudo um rito em torno do casamento, etc. Por quê? Porque aquilo ali significava a união inicial, né, pelo qual a família ia se perpetuar, certo? Pelo menos no seu laço sanguíneo, mas, como eu disse, ela incluía uma diversidade um pouco maior nos seus membros, né? Inclusive os escravos, os servos, os próximos daquela família poderiam estar agregados a ela, estavam agregados a ela por conta desse caráter fiduciário, né? Esse caráter de confiança, certo? Então nós temos aí uma imagem clara de que mesmo a família antiga existia o laço de continuidade baseado principalmente num certo culto religioso. Então a religião vai ser não só a origem da família, né? A família enquanto continuidade, não como um fato ali atomístico, isolado, biológico, né? Com configuração material, mas como uma configuração de tipo simbólico. A família, ela existe baseada na religião e com essa visão de continuidade e continuidade para além vida, certo? Acontece que existem aquelas teorias de que, na verdade, tudo isso daí foi criado de forma artificial, ou seja, a família e toda essa carga de significados e de ritos religiosos, tudo isso daí tem uma origem artificial, ou seja, uma origem baseada nos costumes da sociedade, né, e não como um fator natural, certo? E a maioria dessas teorias que propagam essa ideia da família como um fato, né, da cultura, não como um fato da natureza, se você perceber, todas elas têm como origem, né, como fundamento, como princípio, a teoria da promiscuidade primitiva, né? E essa teoria da promiscuidade primitiva anula praticamente a ideia de que a família é um fato natural, certo? E essa teoria, ela repousa num postulado evolucionista, né? Então os etnólogos vão lá, observam aquelas tribos e tudo, e começa a perceber certos fatores ali que eles derivam, né? Eles pensam assim, poxa, isso aqui tem uma relação com uma sociedade de tipo matriarcal, né? Já que a promiscuidade primitiva existia, o único laço entre um filho e vamos dizer, e sua origem estava relacionado à figura feminina. Por quê? Porque se a mulher, digamos, né, na promiscuidade primitiva, se a mulher tinha relações com vários homens pela força, o homem simplesmente chegava ali, possuía aquela mulher, ia embora, vinha outro, ia embora e assim por diante. Como saber de quem é aquele filho no sentido masculino da coisa? No sentido feminino fica óbvio que o filho é daquela mulher pelo qual foi parido. Mas no caso masculino a gente nunca vai saber, certo? Então os etnólogos acreditam que lá no fundo, observando certas tribos ainda primitivas que existem, né, ou bem próximas daquilo que eles acreditam ser o primitivo, ali tem certos traços, certas características que apontam, né, segundo eles, para essa promiscuidade primitiva que colocava a mulher como o centro da família, como a chefe da família, né, o matriarcado. Acontece que o argumento evolucionista, ele pensa da seguinte forma, e ele, né, ele que gerou esse postulado aí da promiscuidade. Ele via o homem antigo, né, como um bando de animal, né, que em meio aos perigos e necessidades duras da vida, né, eram impelidos a se organizar, a se agregarem grupalmente. Então, o pessoal formava várias hordas,
as relações sexuais eram sempre irregulares, não tinham laços de pertença matrimonial entre essas pessoas. Então, passado algum tempo, evoluindo as circunstâncias, a pressão de novas exigências, né, de tipo econômico, etc., foi dando origem a formas de uniões mais estáveis, né, com um certo progresso. Olha só, primeiro se juntava todo mundo, era aquele saco de gato, homem e mulher, crianças nascendo, só sabia quem era a mãe era o centro ali daquela criançada, os homens só ficavam por conta da caça, etc e tal, não tinha pai, não tinha, quer dizer, o filho era filho de todo mundo, mas tinha uma mãe certa. Acontece que não existem dados objetivos e positivos acerca das suposições desses evolucionistas, pelo menos acerca deste fenômeno. Existe pura indução né, pelas observações dos etnólogos. Mas se você perceber a fragilidade da criança humana, né, e de como ela é dependente absolutamente dependente da estrutura de apoio familiar, fica-se claro que essa tal promiscuidade primitiva ela pode até ter existido em certas circunstâncias, mas ela não pode ter sido a base pela qual a civilização depois foi sendo construída de forma evolutiva. Porque uma mulher, todo mundo que é pai, tem esposa, sabe? A mulher fica totalmente frágil ao ter aquela criança. Ela precisa de um amparo, né? Então, o amparo masculino, ele é necessário, não só no sentido da preservação, da segurança, etc., né? Mas no sentido de garantir para aquela mulher que ela consiga, naquele momento de fragilidade da criança, ser apta a cuidar dela, né? Então, o argumento evolucionista, ele é um argumento pobre, ele é fascinante, tudo, ele tem até uma certa lógica, mas ele não pode ser tratado universalmente. O argumento do matriarcado, que é esse que a gente estava falando, que a mulher era o centro da família e da pequena sociedade, é uma hipótese que só pode ser aceita, né, se houver a ideia da promiscuidade geral, generalizada, da incerteza do pai. Você vê até no Heródoto que ele fala sobre uma comunidade lá chamada Lícia, né, que existia esse costume, e esse costume existiu, das mães serem a cabeça ali, né, e constituírem ali um núcleo matriarcal. Mas isso é um costume singular, muito específico, não é uma coisa universal. Você não pode universalizar isso daí e dizer que toda a civilização é construída na base da promiscuidade e do matriarcado, e depois numa espécie de evolução, numa espécie de rearranjo conforme necessidades, principalmente necessidades econômicas, isso daí foi se transformando no patriarcado, algo, né, um pouco mais, vamos dizer, posterior. Então tem certos antropólogos, né, etnólogos, como um chamado Morgan, né, muito famoso, ele diz que existe a hipótese de haver nessas épocas antigas e primitivas os casamentos grupais, né, a exogamia. Então existia uma certa proibição de casamentos, né, assim, entre um homem e uma mulher, mas sim entre grupos. Então esse grupo de mulheres pertence a esse grupo de homens e eles podem fazer uso um dos outros indiscriminadamente, certo? E por conta disso a mãe poderia ser o centro da unidade familiar, porque só ela sabe quem saiu de dentro dela, meu Deus do céu, e o homem não sabe. Então depois disso vem uma evolução familiar, né, sempre artificial, conforme as necessidades da própria cultura e da sociedade, né? Aí evoluindo, chega-se à família individual, né, que se afirma dentro de um regime patriarcal, mesmo mantida de repente uma poligamia, né? Um homem que é senhor de várias mulheres, tem ali seu harém, aquelas mulheradas tudo para ele, certo? Só depois, aquelas mulheradas tudo para ele, certo? Só depois, com uma certa mudança de mentalidade,
dentro da sociedade, aquilo vai se tornando uma coisa mais independente, uma coisa mais fechada, uma coisa monogâmica. Porém, esse argumento do matriarcado, né, não tem evidências. O próprio Morgan não oferece evidências. Ele usa um exemplo, por exemplo, de algumas tribos havaianas, né, e ele diz, olha, tem umas tribos havaianas aqui que as pessoas chamam umas às outras de pai, de mãe, de irmão, indiscriminadamente, como se todo mundo fosse irmão de todo mundo. Quem tivesse pai certo, ou poderia ter várias pessoas, poderia ser seu pai, etc, etc. Só que se você analisar, você vê que essas tribos, né, usam esses títulos sociais como protocolos de polidez. Por exemplo, o mais velho que eu chamo de pai. O mais novo que eu chamo de filho. O que tem mais ou menos a mesma idade que eu chamo de irmão. Aquela mulher que é mais velha que eu chamo de mãe. Aquela que é mais da mesma idade que eu chamo de irmã. Aquela que é mais nova eu chamo de filha. Então, o matriarcado, né, onde ele existiu e onde ele existe, é sempre, vamos supor, uma consequência da civilização, né, de pequeno cultivo, vamos dizer assim, né, aquela civilização que às vezes os laços não são tão, os esquemas de laços matrimoniais não são tão rígidos e acaba por necessidade a mulher ter que tomar a frente. Isso daí você observa assim, e por conta disso os etnólogos começaram a acreditar que em toda a civilização nasceu disso, certo? Mas nessas próprias civilizações, nessas próprias culturas, você vai encontrar a sociedade conjugal, né, de uma forma ou de outra, mesmo que não haja coabitação, ou seja, o homem vai lá visitar a mulher, copular, ter o filho, depois ele vai embora sem nenhum compromisso de ter que conviver com aquela mulher, de cuidar daquele filho. Mas isso já é uma relação conjugal, né? Tem um laço conjugal ali implícito. Então, o regime matriarcal, ele é baseado nisso, num laço um pouco mais frouxo de sociedade conjugal, não na inexistência total da sociedade conjugal ou da total promiscuidade como norma, nem o casamento grupal, certo? Então, quer dizer, tanto o argumento evolucionista que dá base à promiscuidade primitiva e por conta dela esse argumento do matriarcado, nenhum deles tem evidências positivas, reais, concretas, somente induções por parte dos etnólogos. Existe também uma teoria que é um pouco mais assim, um pouco menos falada, que é da origem ciânica, que eles falam, né? Que defende basicamente que aquela época dos clãs totêmicos, né, são na realidade a base familiar de toda e qualquer civilização, né? Primeiro os clãs voltam do seu culto ao totem, né, vamos dizer assim, ali se formam as tribos, sempre no regime matriarcal, ou pode ser patriarcal também. O próprio Durkheim, né, ele diz, vou abrir aspas aqui para o Durkheim, a família das origens está sujeita à exogamia de clã, que ela é indiferentemente monogâmica ou poligâmica, monógama ou polígama, e que sua estabilidade só depende do beneplácito dos seus membros. E por outro lado, que a família individual é um grupamento de ordem privada, ou seja, de ordem posterior, que não pode ter existido sem essas duas anteriores, exogâmicas, seja ela monogâmica ou poligâmica. Enfim, essa teoria, vamos dizer, ciânica também não tem base positiva. Até porque os clãs totêmicos são desenvolvimentos assim, recentes na história humana. São modalidades de agrupamentos humanos típicos de uma civilização de caça, certo? Que pressupõe também um certo laço individual, um laço matrimonial, mesmo que frouxo, individual.
Então quer dizer o quê? Que essas teorias artificiais da família, elas não se sustentam. Por que elas não se sustentam? Porque elas não têm evidências, em primeiro lugar, e porque elas não oferecem uma razão para a existência familiar. Nelas é como se a existência familiar fosse algo opcional, algo de circunstâncias, não algo da essência do indivíduo humano, da essência do ser humano. Então, a gente contrapõe a essa teoria, essa origem da família como um fato artificial à origem da família como um fato natural. Certo? Se você olhar na história primitiva, ou daqueles povos, pelo menos, que vivem numa condição ainda hoje, ou recentemente, como aquilo que a gente entende por primitivo, por exemplo, os pigmeus australianos, se você vê, olhando para essas tribos, olhando para esse pessoal, você pode inferir dali que as famílias primitivas, né, se vieram daquele mesmo modelo ali, parecidos com aquilo, não diferiam muito das famílias individuais e monogâmicas que a gente conhece. Certo? Dentro desses grupos, um dos traços característicos que você observa é que os membros são autônomos. Certo? Os sujeitos são autônomos. Tem ali seus laços coletivos, mas eles têm uma espécie de autonomia, né, de ação dentro daquele agrupamento. Certo? O fato é que tribos, clãs, né, sociedades políticas, de que forma for, elas não geram a família. A tribo, o clã, a sociedade política é gerada por ela. Ela é a forma mais natural de sociedade. E ela tem a característica de ser monogâmica, individual, patriarcal. Certo? Isso daí é o que há de mais natural. Não quero dizer que isso acontece em todo lugar, da mesma forma, sob as mesmas circunstâncias. A gente está dizendo o seguinte, que para existir um clã, uma tribo, uma poligamia, o que seja, tem que ter havido em algum momento uma monogamia, uma individualidade e uma patriarcalidade dentro das relações matrimoniais e familiares. Certo? Claro que a história da família, né, como um fato natural, nem sempre vai se dar num sentido de progresso. Certo? A sociedade familiar, doméstica, etc. O próprio, por exemplo, o clã pode dissolver, de repente, a sociedade familiar de um monogâmico, individual e patriarcal. Né? Uma tribo pode dissolver isso daí, certo? E até uma exigência matriarcal pode, né, derivada disso, pode dissolver. Então, a família é uma instituição que tem como base natural ser monogâmica, individual e patriarcal, porém, ela pode derivar para baixo, para arranjos inferiores, menos naturais, vamos dizer assim, menos próximos da perfeição, né, natural da sua existência. Certo? A procriação, a educação dos filhos são funções naturais que nós recebemos da nossa própria natureza. Certo? Elas não passam a existir por delegação. Os grupos sociais vão lá e se delegam esses deveres. Certo? Outras funções dentro da coletividade, sim, mas isto não. Por que a gente pensa dessa forma? Que é uma delegação. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade vigora o quê? O valor cristão da família. Querendo ou não, ainda vigora. Certo? E a família cristã, ela passou, até chegar na sua perfeição, passou por um processo de solidificação e estabilidade, até chegar à sua forma, vamos dizer, atual. Então, pelos laços morais, pelos laços, né, cristãos, familiares,
esta família natural, que é monogâmica, individual, patriarcal, ela pode, a partir disso, atingir o grau máximo da sua perfeição. Porque essa religião e toda família é fundada na religião, seja a religião da casa, como os gregos, os romanos, etc., seja a religião no sentido mais universalizante, como o cristianismo, toda família é construída em torno da religião. Então, na religião cristã, esse modelo natural ele se torna sobrenatural, atingindo um grau máximo da sua perfeição natural, certo? Transcendendo a partir do natural a uma forma ainda superior, mais bela, que é a forma espiritual da família. Então, veja bem, como a gente tem essa visão da família, que é derivada da perfeição da família cristã, a gente aceita, né, esse tipo de argumentação da família artificial, né, como se fosse, é porque você já nasceu dentro dessa civilização, dentro dessa cultura, você já recebeu esses padrões, mas você tem que enxergar que antes não tinha esses padrões, antes tudo começou assim, tábua rasa, horizontal, depois foram criando por exigências naturais, ou exigências econômicas ou sociais, foram criando aí, e a gente pode inverter isso daí e virar outras formas conforme a circunstância. Pode ter 2 homens com 2 homens, uma mulher com uma mulher, um homem com uma girafa, uma mulher com um jacaré, e assim por diante. É tudo dependência da circunstância social. Então a família é um fato artificial, que a gente pode modelar conforme a necessidade ou o gosto. Mas não, a família é uma instituição de direito natural, é uma exigência da natureza. A união entre o homem e a mulher deve ser estável para cumprir todas as exigências naturais. Então, para ter filhos tem que haver verdadeira sociedade, para ter continuidade tem que haver verdadeira sociedade, para haver religiosidade tem que haver verdadeira sociedade, tanto do ponto de vista intrínseco como do ponto de vista extrínseco. Do ponto de vista intrínseco, questão psicológica, questão do amor entre os pares, e entre os pares e os filhos, que já leva para o ponto de vista físico, que é o que? O ponto de vista da geração. Então não é só o amor entre os cônjuges, mas o amor dos cônjuges e o filho fisicamente presente e existente fora dos dois. Então, no plano psicológico, há ali, né, aquela coisa amorosa, né, do casal, a exclusão do mundo exterior, né? Vivemos aqui a nossa relação matrimonial, uma espécie de um direito de posse, o homem possui a mulher possui aquele homem, e a exigência de perenidade, longanimidade, ou seja, de continuidade, né, perpétua. Isso está na raiz natural da família, não numa construção artificial a posteriori, de um estado de coisas menos perfeito por mais imperfeito. Porque o que faz a união aí no plano psicológico são os corações, é o amor, é a confiança, não os corpos, não os desejos, não a concupiscência, vamos dizer assim, física da atração sexual, etc, etc, mas é o coração, é o amor, é a fiduciedade. Então, isso tudo é critério para uma união indissolúvel, que só é dada mesmo, né, como uma coroa de perfeição com a religião cristã. A religião cristã pegou essa família natural, né, que é, mesmo assim ela tem a sua estabilidade, mas ainda assim é uma estabilidade crítica, mas dentro do matrimônio cristão essa estabilidade crítica se torna uma união indissolúvel, certo? O plano físico, que é o filho, é o que? É a exteriorização, é a materialização da perpetuação da união. É o laço. Mas é um laço entre o casal, entre o homem e a mulher, entre a natureza masculina e feminina, mas também é uma dispersão, ou seja, ela desvia o amor para outro que não para aquele casal. Arranca, né, os esposos desse egoísmo, entre aspas, solitário, né? E dá a ele
caráter extrínseco também, do plano psicológico para o plano físico. Enfim, encontramos aí o fim essencial da família, certo? O fim essencial da família basicamente é dar vazão, né, à necessidade humana de se associar. E para se associar tem que haver fiduciedade, ou seja, confiança. E para haver esse vínculo mais profundo tem que existir uma continuidade. Você não pode ter isso hoje, amanhã já não sabe. Tem que ter uma continuidade, uma perenidade. Então, o fim essencial da família é dar essa estabilidade, que é o que compõe a base, o sustento, o fundamento de toda e qualquer civilização. Nenhuma civilização é construída, entendeu, da promiscuidade. Toda civilização é constituída sobre o laço familiar natural, com objetivo primário. Primeiro, né, claro, propagar a espécie, né, centrado aí na existência corpórea de uma outra pessoa, que é o filho, e na continuidade do desenvolvimento desse filho, que é a formação moral e física dele, né? Cuidar desse filho, sustentar esse filho, não só fisicamente, com comida e moradia, mas moralmente, educacionalmente. E por conta desse primeiro objetivo vem o segundo, que é favorecer o auxílio mútuo entre os membros. Então, não só propagar a espécie, cuidar daquilo que você propagou, mas é favorecer a convivência entre estes, promover o bem, pela união íntima de sentimentos, de vontades, de etc. Objetivos, gerar o aperfeiçoamento do homem, da mulher, do próprio filho. Por quê? Porque este amor, essa forma de amor, transcende o mero instinto de conservação. Ou seja, aquela questão de que o amor, né, nada mais é do que uma armadilha da natureza para a propagação da espécie, é uma furada. Porque ninguém tem um filho e depois olha um para o outro e fala, fomos enganados. Cada um vai para um lado e larga o filho ali. Não, o amor tem como objetivo continuar cuidando daquilo que foi propagado. A vida que dali emanou, fisicamente presente, extrinsecamente visível. Então a ajuda mútua é algo irreversível. Tem que haver a continuidade. Porque senão aquela criança não resiste, aquela espécie não continua a se propagar. Certo? Em benefício do filho, em benefício dos esposos, a própria velhice. Por quê? Porque a ajuda mútua entre os pais e para com os filhos vai se tornar a ajuda mútua dos filhos para com os pais na velhice. Então há um ciclo que se fecha e se abre, e se fecha e se abre, e vai constituindo que a base para a existência de sociabilidade maior. Sociabilidade entre várias famílias que podem virar um clã, várias famílias que viram uma tribo, várias famílias que viram uma civilização. Ou melhor, várias famílias que viram um clã, vários clãs que viram tribos, várias tribos que viram civilização. Então, a sociedade doméstica serve à grande sociedade, que é a civilização. Então, a família está na base da história da civilização. É o seu modelo e garantia. Certo? Então, concluindo, a família é a motivação social básica. Só nela vai surgir, por exemplo, a consciência moral. Olha, eu devo fazer isso. É justo que eu faça isso. Eu tenho que fazer isso. Certo? E isso não vai existir se não houver uma certa fé num elemento transcendente. Então, a fé num elemento transcendente, ou seja, a religião, o sagrado, é subjacente à formação familiar.
No momento que se forma a família, tem que haver uma conexão com um elemento de fé transcendente, certo? E a partir disso, né, a família como motivação social básica, onde surge a consciência moral a partir do seu elemento transcendente, que é subjacente à família. Isso mostra porque todas as mudanças históricas estão relacionadas a mudanças desses fatores dentro da concepção de família. Toda a civilização que ruiu porque faltou, a família deixou de ser a motivação social básica, perdeu-se ali a consciência moral e, dialeticamente, perdeu-se a fé no elemento infinito que é subjacente à família. Então, muito cuidado ao interpretar a família apenas como uma sociedade de tipo, aliás, como uma unidade de tipo artificial, né? Como um fato artificial. Pode ter várias configurações. Não, a base da configuração familiar é a família, pai, mãe, filhos e demais membros extensivos unidos, né, pela relação fiduciária de companheirismo, de confiança. Todos eles meio que inseridos no mesmo elemento de fé. Certo? Cuidado, porque hoje em dia eles não querem acabar com a família, como dizia o professor saudoso Olavo de Carvalho. Eles querem acabar com a sua família. Porque quem está interessado na destruição moral, degradação moral da família, degradação espiritual da família, esse pessoal está atacando o que é a motivação social básica, ou seja, a motivação social básica é informar-se em família, agregar-se em primeiro lugar em família. Ele quer destruir a sua família, a dele não, a dele vai continuar existindo. Tá ok? Família é poder, certo? E lá o César dos Romanos, família é poder, certo? Se você tem família, você tem algum poder. Se você não tem, você é um átomo solto, certo? Precisa correr atrás de uma urgentemente. Então, é isto. Família e história da civilização estão intrinsecamente ligados e um não se faz sem o outro. Ok? Obrigado a todos e valeu!